esperar alguém entrar pra gente começar a nossa live. Boa noite, pessoal. São exatamente 20 horas e 30 minutos, é isso? Meu relógio parou aqui. 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. E nós não fizemos a nossa live de segunda-feira. Deixa eu ver, já tem 3 pessoas. Então, são 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Nós não fizemos a nossa live, né, segunda-feira, e adiamos para hoje, para quarta-feira, até porque hoje seria um dia propício para a gente estar conversando aí com vocês sobre os acontecimentos do dia em relação aos fatos envolvendo aí o presidente Bolsonaro, né? Vamos lá, vamos só tentar ser bem rápida e ligeira, né? Para explicar para vocês o que está acontecendo, bem que todo mundo já deve ter lido bastante em relação a isso. O ministro Alexandre de Moraes, ele determinou, né, de ofício, ontem à noite, era mais ou menos 20 horas, ontem, terça-feira, que o celular, né, os celulares, computadores e todo equipamento eletrônico de 11 pessoas, no total ali que eu contabilizei foram 16, né? Entre empresários, blogueiros, ativistas, todo esse tipo de pessoal aí que trabalha em prol do presidente Jair Bolsonaro, da imagem do bolsonarismo. Então ele determinou ontem que a Polícia Federal, né, fizesse buscas e apreensões tanto em São Paulo, quanto em Santa Catarina, quanto em Brasília, quanto no Rio de Janeiro, e prendesse, né, os celulares e equipamentos eletrônicos de pessoas que estão naquele inquérito 418, se eu não me engano, que é das fake news. Esse inquérito não é desse ano, tá? O jornal Globo deu uma confusão ali na hora de tentar explicar, né? Como sempre, alguns jornalistas mais confundem do que ajudam, e colocou que o inquérito é recente. O inquérito não é recente. O inquérito das fake news é do ano passado, ok? Ela é do mês de maio. Na verdade, ela começou no mês de março de 2019. Quem era procuradora da República na ocasião não era o atual Augusto Aras, era a Raquel Dodge. Eu não sou da área do direito, eu sou jornalista. O que eu sei do direito é de leitura. O autor da ação penal, quem propõe ação penal no Brasil, é o Ministério Público Federal, ok? Ele é o detentor, né, o MPF. O juiz, ele não pode mandar prender ninguém, juiz nenhum, nem ministro do Supremo Tribunal Federal, pode mandar prender ninguém se não houver uma não surgir ali uma iniciativa, né? Foi evocado por parte do detentor da ação penal. Quem pode provocar o judiciário é o Ministério Público Federal. Em ações é o MPF. Então, a Raquel Dodge, ano passado, um pouco antes dela deixar o cargo de Procuradora-Geral da República, em setembro, ela mandou arquivar o inquérito das fake news. Pois bem, o Augusto Aras assumiu e, em contrapartida, o que aconteceu? O inquérito, ele andou, mas no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Quando houve aquela situação envolvendo as manifestações que foram convocadas, principalmente
pelas redes bolsonaristas. Quando eu falo rede bolsonarista, é Terça Livre, aqueles canais, tem outro 300 não sei o que lá. Então eles se uniram, convocaram as pessoas para ir ali no STF, protestarem no STF, no Congresso. E o Alexandre de Moraes, então, isso lá foi no mês de... Foram várias manifestações contra o STF, contra o Congresso. E o Alexandre de Moraes, então, ele resolveu dar continuidade ao inquérito das fake news, alegando que, na decisão dele, que ele não precisava ali, né? Ele mandou para Augusto Aras, ele encaminhou para Augusto Aras um pedido de parecer que cabe ao procurador, cabe ao representante do Ministério Público, até porque ele é o autor da ação penal, da cota, a gente fala cota, opinar, né, a cota ministerial sobre a questão aí do inquérito das fake news. O Augusto Aras, em março, final de março, disse que não, em comecinho de abril, dizia que não era possível dar continuidade ao inquérito, ele não achava necessário. Pois bem, quando houve a reunião aí, aquela polêmica reunião com os ministros e o presidente Jair Bolsonaro, em 22 de abril, o ministro da Educação, Alexandre Weintraub, disse a seguinte frase: tem que prender, né, todos esses vagabundos, a começar pelo STF. Quando o Weintraub, ministro da Educação, diz isso, imediatamente, né, correu aí a boca solta que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ficou muito irritado, né, quando se liberou o vídeo. O vídeo foi liberado na sexta-feira passada. E na segunda-feira agora, o Alexandre de Moraes praticamente acelerou a 800 km por hora o inquérito aí das fake news, né? E inclusive fontes ligadas aí ao STF disseram aí para jornalistas que o Alexandre de Moraes ficou muito irritado com as declarações do ministro da Educação, Weintraub, que é muito ligado ao Carlos Bolsonaro, que, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, seria aí o mentor, né, o mestre de todas as articulações das fake news e também aí da disseminação de informações contra o STF, contra o Congresso, pedindo aí a intervenção militar, a destituição e a prisão de ministros do STF, enfim. E o Alexandre de Moraes, ele se conciliou, ele se aconselhou, aí o erro, ele se aconselhou ontem com o Celso de Mello. O Celso de Mello, para saber se realmente ele poderia, né, se ele teria aí que determinar a prisão dos celulares e equipamentos eletrônicos dos envolvidos aí nas 4 operações diferentes, né, da Polícia Federal com o mesmo nome, porém realizada em estados diferentes, que prendeu celulares e equipamentos eletrônicos, principalmente aí do Luciano Hang, que é o empresário e dono do grupo Avan, do Roberto Jefferson, que é o presidente do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Alan, acho que é Alan do canal Terça Livre, não tenho certeza, que é o dono aí do canal Terça Livre. Então eles foram os principais, são os 3 primeiros nomes citados. Depois vieram o nome de empresários que, segundo inquéritos, eles usam dinheiro e usam recursos, né, financeiros para abastecer pessoas e robôs para espalhar as chamadas fake news contra a democracia, nas palavras aí do ministro Alexandre de Moraes. Hoje de manhã, o ministro Alexandre de Moraes esteve em São Paulo num seminário da ESPM, que é a Escola Superior da Propaganda e Marketing, promovido aí pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, e o tema justamente era liberdade de expressão
em tempos difíceis, em tempos que se pede a intervenção militar, onde jornalistas são agredidos. Então, acadêmicos do curso de Direito da USP e do curso de Jornalismo de Comunicação da ISPM, então eles fizeram esse encontro com o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro disse bem claro que ele não vai, palavras do ministro Alexandre de Moraes, que ele não vai dar um pé atrás, né, em termos assim, ele não vai voltar em sua decisão aí sobre a prisão e apreensão. Então ele, inclusive, é considerado um ministro muito difícil, de poucas palavras, né, e muito criterioso, né. Então ele diz que não vai retornar. Inclusive ele mandou agora, era mais ou menos umas 17 horas, o Facebook recebeu a decisão do ministro, acho que o Facebook, Instagram e o Twitter recebeu a decisão do ministro do STF determinando aí o bloqueio das contas de Twitter e de Facebook de todos os envolvidos na operação da Polícia Federal por determinação do inquérito 498 do ministro Alexandre de Moraes, que trata aí das fake news. E o presidente Bolsonaro, então, acabou ficando muito irritado ao saber disso, porque ele foi alertado desde semana passada que o seu filho, Carlos Bolsonaro, poderá ser preso. Na verdade, não houve nenhuma prisão hoje. O que houve foi prisão de celulares e aparelhos eletrônicos, porque o objetivo aí do Alexandre de Moraes é prender o Carlos Bolsonaro. Isso é claro, é evidente. Quem conhecer um pouco aí da parte do inquérito que agora está sob sigilo, mas antes não estava, sabe que o objetivo do ministro Alexandre de Moraes é determinar a prisão do Carlos Bolsonaro, filho aí, o 02 do presidente Jair Bolsonaro. E ele não vai medir esforço para isso. Isso é óbvio. Hoje já foi um aviso ao presidente Jair Bolsonaro, né? Então ele quer juntar elementos, né, através de celulares, de equipamentos eletrônicos, para que ele possa, junto com a perícia da Polícia Federal, ele possa chegar à conclusão que o Carlos Bolsonaro abastece essas redes com as informações falsas e também com os pedidos aí contra o STF, contra os ministros que compõem o STF e contra parte dos membros do Congresso Nacional. Então, como o Carlos Bolsonaro não é deputado federal e o Carlos Bolsonaro não é senador, ele é vereador, ele não goza de foro privilegiado. Então, já é um ponto negativo para ele. E ele pode ir ser preso a qualquer momento. Então, o ministro Alexandre de Moraes está com os elementos, com as provas materiais para isso. É o que ele queria, o que ele precisava, ele conseguiu através dessas prisões. E ele, então, determinou a censura, né? Censurou os canais aí de vários desses chamados bolsonaristas de trabalham em prol da imagem e do governo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Outra situação é o próprio ministro Weintraub, né? Ele vai ter que depor daqui 4 dias, né, para a Polícia Federal de Brasília, e ele parece que não está querendo ir. E ele já recebeu uma informação que se ele não for, ele vai ser levado sob força policial. Ou seja, ele vai ser conduzido à vara, como a gente diz aí no jargão jurídico populesco, né? Ele vai ser conduzido à força para ser ouvido. Por que ele chamou os ministros de vagabundo e que deveriam ser todos presos? O ministro Alexandre de Moraes incluiu o vídeo do dia 22 de abril no inquérito das fake news. E ele determinou, então, também a prisão aí além dos equipamentos eletrônicos e celulares, a prisão, né, busca e apreensão. Ele determinou também que o ministro Weintraub, né, Raban Weintraub, seja ouvido, né? E hoje à tarde, por volta das 18 horas, final da tarde, início da noite, o presidente Jair Bolsonaro, então,
convocou uma reunião emergencial com alguns ministros e estava também a consultoria jurídica da presidência, que a gente chama AGU, Advocacia Geral da União. O ministro estava e o presidente Jair Bolsonaro, então, disse que ficou muito abalado com as prisões, com as buscas e apreensões, né, dos celulares, e solicitou saber se ele há a possibilidade do ministro da Educação entrar com habeas corpus para não comparecer à audiência que vai ser realizada na próxima segunda-feira em Brasília. Eu não sei se é segunda ou é sexta, acho que é segunda. Hoje é quarta, não, segunda-feira. Aonde o ministro da Educação. Então, inclusive, há uma corrente dentro do STF que pede, inclusive, a suspensão, né, do ministro da Educação, né, o afastamento dele juridicamente. O Alexandre de Moraes está conduzindo aí o inquérito das fake news, né, e eu não sei como vai ficar a situação do Weintraub, mas reforçou bastante aí essa situação contra o presidente Jair Bolsonaro, né, já esse desgaste que está havendo em torno aí dos seus apoiadores, chamados apoiadores, aqueles que fomentam as redes sociais, as páginas, os sites. Todos estão, inclusive, com suas contas bloqueadas, sem poder publicar nada, com celulares apreendidos. E agora, por volta de umas 14 horas hoje, uma moça, eu esqueci o nome dela, ela é de São Paulo, acho, eu não sei se fez ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. Ela disse, inclusive, que sabe os locais que ele mora, ela sabe onde ele mora, os locais que ele frequenta, aonde ele costuma ir em São Paulo, que é a terra natal dele, e que que vai infernizar a vida dele. Então, isso já soou aí como uma guerra que inicia entre bolsonaristas e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E, para piorar, está circulando aí textos pedindo o artigo 142. Que é o artigo 142? Ele diz que, uma vez que as instituições, quando a gente fala em instituições, o Poder Judiciário seria o STF, o Poder Legislativo seria o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado, e o Poder Executivo, que é a Presidência. Ele diz que quando um dos poderes da República sente-se lesado e não está tendo harmonia, aquilo que prega a Carta Constitucional de 1988 em seu artigo 5º, se pede então aí a possibilidade da aplicação do artigo 142. O que seria o artigo 142? O artigo 142 seria eu não gosto de falar a palavra intervenção, mas eu gosto de falar assim que o Exército, a Marinha Aeronáutica, que constitui as nossas Forças Armadas, elas passam ao controle do Estado, né? Ou seja, elas, para garantir que a Constituição seja realmente obedecida pelos poderes, então os militares entram em ação. Isso aconteceu em 1964, né? O artigo 142 ele existe, ele não foi abolido da Constituição de 1988 e ele está sendo ressuscitado nas redes sociais com muita força no dia de hoje, né? E tem um ataque aí do general Heleno, né? O general Heleno sentiu-se atacado pela decisão do ministro Alexandre de Moraes, que teria convocado ele para depor, e ele disse que não vai, né? Diz que ele não vai, e depois, por consequência, foi aberto aí um outro inquérito contra ele no STF, que está com o ministro Celso de Mello, que pede o afastamento do general Heleno, que semana passada publicou uma carta aberta à nação, falando aí numa possível guerra civil com decorrência a uma intervenção. Então, foi oferecido denúncia e o Heleno aí está aí com o general Heleno está com mais uma situação eminente, que é um processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, e pedindo seu afastamento, que foi
que teve origem do Partido dos Trabalhadores. Foi uma ação civil, uma ação pública por parte do Partido dos Trabalhadores contra o General Heleno. Então, tudo isso misturou, né, virou um caldeirão, né, um caldeirão que não se junta aí os legumes com as carnes. Enfim, nós vamos ter dias mais complicados e o presidente Bolsonaro está com muito medo da prisão do Carlos Bolsonaro, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já deixou bem evidente em suas falas hoje no evento promovido sobre liberdade de imprensa pela ESPM, aí, Faculdade de Direito de São Paulo, que existe sim um gabinete do ódio implantado dentro da República, dentro do Palácio do Planalto, e tem que ser combatido, que existem robôs que espalham o mal, que espalham a mentira, que espalham a discórdia no Estado Democrático. Ele também usou da censura, né? O ministro Alexandre de Moraes, uma vez que calou essas pessoas que tiveram celulares apreendidos, ele usou da censura. E eu lembro que ano passado o Alexandre de Moraes já fez isso naquele episódio lá, vocês se lembram muito bem, da revista Cruzoé do site O Antagonista, que ele mandou retirar trechos, né, da matéria publicada pelo site Antagonista, pela revista Cruzoé, que atacava aí o ministro Alexandre de Moraes. E depois o próprio Dias Toffoli, presidente do STF, mandou retirar a decisão do ministro do STF. Então o Alexandre de Moraes, ele gosta também de usar da censura. Não é a primeira vez, ele é considerado linha dura e ele veio realmente, as falas dele deixam claro que ele está em guerra com os bolsonaristas e ele não vai, enquanto ele tiver o poder da toga, o poder de juiz, ele vai usá-lo. E agora, às 19 horas, alguns deputados federais e senadores já pediram o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no Senado. Como é sabido de vocês, um ministro do STF só pode ser retirado do cargo por 2/3 do Senado Federal, ou seja, a mesma quantidade de membros para retirar o presidente da República, que são 54. Então, 54 senadores precisaria ter esse quórum para retirar Alexandre de Moraes do STF. Se vai conseguir, não sabemos, mas o impeachment foi lançado, só que a oposição ao governo Bolsonaro e os chamados em cima do muro estão quietos em relação a isso. Uns aplaudindo e gostando que Bolsonaro está sendo fritado e outros esperando os próximos acontecimentos, ou seja, eles ganham em qualquer cenário. Então você assistiu a live com a jornalista Vitória Bacon hoje, né, dia 27 de maio. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação conosco e até a próxima, provavelmente próxima semana, mais acontecimentos virão. Obrigada.